Vamos para o lar. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Vamos para o lar. Vamos para o lar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. E vamos começar a ler a partir do versículo 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos,
pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai glórias ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Podemos fazer uma oração e ir embora, não era? Um bom sábado a todos. É de facto um privilégio, uma oportunidade de estar aqui nesta manhã de sábado, terminar a Semana de Oração de Jovens, que decorreu esta semana na plataforma Zoom. Audacioso, necessário, e eu tive a oportunidade de participar em todas as conferências e apesar de, à distância, eu acho que senti aquilo que já não sentia há muito tempo numa Semana de Oração de Jovens, que era, essencialmente em dias particulares, estarmos todos juntos a debater ideias e a trocar ideias. Foi como se fosse uma grande escola sabatina a falar acerca deste tema que é cantar Salomão, aqui a experiência de Salomão. E se nós refletirmos, e quem participou e quem está por dentro da Semana de Oração, percebemos que há uma grande confusão. E eu dizia hoje de manhã à minha mãe, a expressão nem é muito bonita, que este gajo é complicado de falar. É um autor complicado, porque nesta Semana de Oração ele fala de tanta coisa, porque vai falar de cantares, e fala do relacionamento entre pessoas, o relacionamento entre casais, a intimidade entre os casais, mas depois também fala sobre ópera, e hoje está a falar sobre o fim dos tempos e o Apocalipse, e parece que cada versículo bíblico, onde aparece a palavra casamento, ou intimidade, ou relacionamentos, que ele se lembrou, foi ao índice bíblico, não é? À concordância, e disse, ora bem, isto fala tudo sobre casamento, vamos falar sobre isto tudo. E a verdade é que esta confusão da cabeça daquele homem roça a genialidade. E eu acho que o sumo, ou o cerne desta semana vai se resumir, ou resume-se na mensagem que ele apresenta no sábado, que é em que é que isto tudo tem ligação e de que forma é que esta amálgama de ideias, que vai desde o relacionamento íntimo de um casal à vinda do Nosso Senhor Jesus, como é que isto tem relação. E a verdade é que eu não sabia, foste tu, Rui, que escolheste o hino, os momentos especiais de hoje. Parecendo que não tem nada a ver com relacionamentos, tem tudo a ver e vem encerrar a lição e vem encerrar a mensagem desta Semana de Oração. E vou-me desculpar o jeito informal, mas a verdade é que uma Semana de Oração de Jovens foi desenhada e foi pensada para jovens. Aquilo que nós falamos durante esta semana sobre a ópera magna é exatamente isto que nós acabamos de ouvir e que estava representado neste local. Escolhi esta música não ao acaso e por um motivo. A Nossa Dorma, ou melhor, esta música apresentada a Nossa Dorma aqui, ela faz parte, ou é a primeira área do último ato da ópera de Turandot, de Giacomo Pucci, que foi feita, ou foi apresentada em 1926. E, curiosamente, esta parte da música, ou esta parte da ópera, fala-nos sobre uma princesa, uma noiva, que está à espera que o noivo chegue guardada, e a verdade é que ninguém sabe, o noivo vai chegar durante a noite e ninguém sabe a que horas é que o noivo vem. E a verdade é que toda esta... Eu pus-me a pensar assim, como é que eu vou ligar a ópera à mensagem e aos relacionamentos? E de repente lembrei-me, ok, o que é que tu gostas de ouvir de ópera? Eu lembrei-me desta música, fui ouvir e percebi que esta aqui é que roça a genialidade do autor,
que, de facto, tudo isto tem ligação e que hoje vamos ter a oportunidade de poder refletir um bocadinho sobre isto. Sobre a forma como os nossos relacionamentos, e o relacionamento entre um homem e uma mulher e o casal, o Salomão e a Sulamita, e toda essa experiência, a influência que isso tem na forma como nós esperamos o esposo ou esperamos o príncipe que vai chegar e ninguém sabe quando. Muito bem. Vamos avançar, já está a apresentação. Muito bem. Então, Opera Magna é traduzida em latim Magnum Opus. E eu fui aqui à Wikipédia, até copiei e colei a imagem, que assim é mais fácil de nós interpretarmos. Então, Magnum Opus, ou no plural Magna Opera, em latim significa grande obra e refere-se à melhor e mais popular ou mais renomeada obra de um artista ou de um pensador. Ou seja, a Magna Opera ou a Opera Magna é o ex-libris de determinado criador. Pode ser traduzido vulgarmente por obra-prima também, numa alusão à obra divina da criação e ao projeto da redenção nela contido. O processo social foi designado como grande obra. Nesse processo, uma matéria inicial, misteriosa e caótica, chamada matéria-prima, em que os opostos se encontram ainda inconciliáveis num conflito violento, deve ser transformada progressivamente num estado de libertação de harmonia perfeita, a transformação na pedra filosofal redentora ou no lápis filosoforum. Primeiro combinamos, em seguida decompomos, dissolvemos o decomposto, depuramos o dividido, juntamos o purificado e solidificámo-lo. Deste modo, o homem e a mulher transformam-se num só. Curioso pensarmos nisto. E então, ali fala na pedra filosofal. E o que é que encerra, não é? Quando todos nós ouvimos falar sobre a pedra filosofal, e para quem não está a par, basicamente a pedra filosofal era o quê? Era a obra-prima de um alquimista que conseguiria transformar qualquer matéria em ouro. Ok? E então, obter uma pedra filosofal era um dos principais objetivos dos alquimistas, em geral na Idade Média, e com ela o alquimista poderia transformar qualquer material inferior em ouro. Ela poderia ser compreendida como um símbolo para a elevação da consciência, como uma pedra filosofal também poderia obter, com a pedra filosofal, também seria possível obter o elixir da longa vida que permitiria prolongar a vida indefinidamente. Onde é que nós já ouvimos falar nisto? De que forma é que nós podemos pegar nas partes, separá-las, transformá-las, ir-las juntando, de forma a que isso se torne na pedra filosofal que nos permite prolongar a nossa vida eternamente. A verdade é que isto tem uma relação, ou a pedra filosofal, ou a obtenção da pedra filosofal tem uma relação muito espiritual e muito mística, se quiserem, que é uma representação alegórica para a transformação que nós, ou que alguns sábios achavam na Idade Média, que nós seríamos alvo de forma a transformarmos a nossa vida e a elevarmos-nos espiritualmente até sermos eternos. A verdade é que, apesar de todo este misticismo, estes homens estavam corretos em muitas partes. Porquê? Porque nós podemos pegar na nossa vida e fazer dela uma pedra filosofal, desmontando-a, decompondo-a, transformando-a, juntando as partes e, dessa forma, irmos-nos aperfeiçoando até obtermos ouro. E ouro é ter a capacidade de viver a vida eterna. Vamos lá. Isto é o quê? Vamos falar. Podem falar à vontade. Se não se ouvir, eu traduzo aqui para as pessoas em casa conseguirem ouvir. Isto é o quê? É um quadro. É uma pintura, certo? Alguém consegue identificar? Eu sei que aqui uma ou duas pessoas que vão identificar já o pintor. Não? Vamos lá. Aqui a imagem não está muito... está demasiado desbatida. Podem tentar... Obrigado, Paulo. Podem tentar sugerir. Não? É um Van Gogh. Quem é que disse Van Gogh? Muito bem. É um Van Gogh, sim, senhor. E então, esta é uma das obras. No entanto, a considerada ópera magna ou obra-prima do nosso senhor holandês é esta aqui, que se chama, alguém sabe?
Malta não estudou História, não estudou Arte. Céu estrelado. Isto tem um valor incalculável. Há uns tempos foi vendido um quadro de Van Gogh, que estava lá nos calabouços quaisquer que descobriram, por 14 milhões de euros. E a minha pergunta é, porquê é que um pedaço de pano borrado com tinta vale 14 milhões de euros? Podem falar novamente. Porquê? O que é que uma pintura tem de valor? Porquê é que aquilo que não passa de um pedaço com tinta, um pedaço de pano com tinta, vale tanto dinheiro? E alguns bem mais. É importante para alguém? Boa. Mostra o que ele pintou. Demonstra o que ele pintou? Mais. Ele pintou o quê? E estamos aí muito bem encaminhados para o que eu quero chegar. Ele pintou o céu estrelado. O quadro mostra sempre os pormenores, a forma de se expressar, porque se fosse o Dalí, ia pintar exatamente o mesmo céu estrelado de uma forma completamente diferente. Se fosse eu, pintaria de uma forma completamente diferente. E ambas estariam bem. Porquê? Porque é a forma que eu tenho de me expressar. De expressar sobretudo o quê? Aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto e a minha forma de estar, aquilo que eu vejo, aquilo que eu estou a passar. E não é curioso, o Van Gogh essencialmente pintava paisagens. Não é curioso eu pensar que o mesmo autor faz duas pinturas diferentes. E a beleza de uma pintura é eu perceber a história que está por trás dela. E perceber que o Van Gogh pintou esta pintura em várias vezes. Quando ele a pintou, ele não estava a ver a paisagem, não era durante a noite. Isto foi durante um período em que ele se entregou a um hospício porque achava que estava a precisar de tratamento psicológico. Então ele via as pinturas e pintava depois porque ele não tinha a possibilidade de pintar enquanto estava no quarto dele. E a verdade é que esta pintura é completamente diferente da anterior, expressa sentimentos completamente diferentes da anterior. Exatamente porque ele está a viver fases diferentes. E porquê é que é considerada a obra-prima ou a ópera magna do Van Gogh? Porque tem detalhes ou porque a tinta era melhor que a das outras? Porque é a expressão daquilo que ele era. E ele conseguiu transportar tudo aquilo que ele estava a sentir naquele momento para um pedaço de tinta em cima de um papel. Muito bem. Sara, já cumpri o meu papel com os adolescentes e com as crianças. Muito bem. No livro da nossa tia Helena, da tia Ellen White, nas cartas aos jovens namorados, ela diz o seguinte: tanto no Velho como no Novo Testamento, a relação matrimonial é empregada para representar a terna e sagrada união que existe entre Cristo e o seu povo. Os remidos a quem ele comprou a preço do Calvário, não temas dizê-lo, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposei. No Cântico dos Cânticos, ouvimos a voz da esposa a dizer: o meu amado é meu e eu sou dele. E aquele que é para ela, o primeiro entre 10.000, fala à sua escolhida: tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há mancha. Ora, muito bem. Temos uma história de amor já muito conhecida de Deus para com o seu povo e a representação do que isso implicou aqui na nossa vivência na Terra. E o desafio que me proponho a fazer, ou a reflexão que nos propomos a fazer esta manhã, é de refletirmos um bocadinho sobre esta relação, sobre a expressão desta obra-prima que é o amor de Deus por nós e pela sua criação humana e a forma como isso se expressa naquilo que Ele fez por nós e naquilo que nós somos hoje. E se nós quisermos comparar, Deus deu-nos a possibilidade de nós vivermos e dá-nos essa sensação, dá-nos essa percepção de que nós somos a obra-prima da criação em função de tudo aquilo que Ele fez por nós. Eu não sei se estou a conseguir explicar-me da melhor forma, mas nós próprios, o nosso relacionamento com os outros, a possibilidade de nos relacionarmos com alguém é a expressão básica do amor que Ele tem por cada um de nós. Que é da mesma forma que nós amamos uns aos outros,
que eu amo a minha esposa, que eu amo a minha família, que eu amo os meus pais. É uma pequenina amostra e uma pintura, se quisermos chamar assim, daquilo que Deus sente e nutre por cada um de nós enquanto humanidade. E aqui a relação entre o Deus e o homem e a mulher e a igreja é exatamente a mesma. Uma relação de íntima comunhão, de trabalho, de necessidade, de crença, de acreditar. E hoje vamos estudar exatamente isso. Da necessidade de partilha que existe entre os dois. Que muitas vezes as coisas não estão bem. Mas necessariamente existe um compromisso, um vínculo e a esperança de que as coisas um dia vão virar ouro. E então, eu vou puxar aqui atrás para ficarmos com a nossa capa. Para quem estudou a lição e quem tem... A lição, eu estou com a lição. Para quem estudou a Semana de Oração e tem convosco a revista, pode abrir. E vamos fazer aquele exercício que nos falava na parte do dia de hoje, que nos falava sobre várias coisas que existem num casal, que existem também entre a Igreja e Deus, e que existem também entre nós e Deus. Então, a primeira reflexão que nos propomos a fazer é... Eu achava que ia estar aqui a Ana e o André. Não me lembrei que a Ana estava lá atrás e que o André estava lá em cima. Quem é que é o casal que se casou há menos tempo? Foi a Ana e o André, mas assim, mais recentemente, que esteja aqui presente. Foi a Catarina e o Daniel, não é? O Daniel não está cá. Mas Catarina, se calhar até me vou atravessar e a coisa não vai estar certa. Mas vamos ver. Diz-me o teu nome completo. Da Silva Neves Ferreira, foi um mau exemplo. Mas vamos usar um outro exemplo. Raquel, diz-me o teu nome completo, por favor. Raquel Susana Teixeira da Cunha Duarte. Raquel Susana Teixeira da Cunha Duarte. E o Daniel é? Da Cunha Duarte. Porquê é que existe... Ou, não é porquê. É, já repararam que existe este sentimento de partilha e de pertença até numa coisa tão simples, que é os nomes. E eu gosto muito de ver os casais quando trocam os nomes. Às vezes com nomes muito compridos. Mas porquê é que as pessoas trocam os nomes? Para criar um nome de família. Isso dá-nos... Que sentimento é que nos dá? De pertença. Nós pertencemos a alguém. E se muitas vezes isto foi visto no passado como uma atitude quase que machista, que é tu és a minha mulher, então tu vais te chamar da Cunha, hoje, e isto é a expressão de eu pertenço a ele e ela pertence-me a mim. Faz alguma diferença na prática, no relacionamento do dia-a-dia? Não. Mas é a demonstração, é uma assunção de que eu quero demonstrar que pertenço àquele homem e àquela mulher. Exatamente da mesma forma acontece na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Quando nós pertencemos a Cristo, como é que nós nos chamamos? Cristãos. E a partir do momento que eu me assumo enquanto cristão, eu estou a dizer perante todos aqueles que me rodeiam, eu pertenço a Cristo. Então, enquanto casal, nós partilhamos um nome e partilhamos uma identidade. Muito bem. Vão ajudar-me a completar este ditado popular. Quem casa, quer casa. Que coisas é que nós partilhamos enquanto casal, que partilhamos enquanto relacionamento Deus e humanidade? Porquê é que um casal tem uma casa? Porquê é que quem casa quer casa? Eu não sei, tem que me dizer alguém que já esteja casado. Para viverem juntos, mais. Para terem privacidade, para comunharem do máximo de momentos próximos um do outro. Certo? Porquê? Porque nos amamos. Onde é que está a irmã Ruth que eu não consigo vê-la? Ah, boa, eu estava a ouvir a voz e não estava a ver. Porque nos amamos. Porque necessitamos de quê? De intimidade. Porque temos prazer nessa intimidade. E há bocadinho nisso confessava-me ali ao ouvido. É bom chegar a casa e ter outra pessoa à nossa espera. É bom esperar por o nosso noivo ou por a nossa noiva que chegue à casa. Estou certo ou estou errado? Pelo menos é esse ideal que eu tenho de casar. A verdade é que no nosso relacionamento com Deus,
existe exatamente a mesma coisa. Deus criou o Éden para quê? Para ter um momento de intimidade connosco. Porque todos os dias, ao final do dia, o que é que acontecia? Eles passavam tempos em conjunto, conversavam, passavam tempo de qualidade. A verdade é que, apesar do pecado, Deus criou o plano da nossa salvação, que é exatamente com um propósito. Sabem qual é? Que no final do dia nós estejamos em casa. E a casa chama-se Éden, e o final do dia é quando Jesus regressar. E quando nós colocamos isto em oposição, nós temos Deus em casa à espera que nós voltemos. Então, quando nós somos um casal, nós partilhamos o Éden, partilhamos a nossa casa, porque ansiamos momentos de qualidade, porque ansiamos momentos de partilha, porque é bom voltar a casa. Muito bem. Queria fazer aqui uma pergunta àqueles que são casados assim já, pelo menos há 20 ou 30 anos. No casal, quem é que tem responsabilidade de amar mais? É uma dúvida que eu tenho. Quem é que tem responsabilidade para amar mais? Os dois. São os dois. Os dois têm que amar de igual parte. Ou a mulher tem que amar mais o homem e o homem, se calhar, isto acho que é uma coisa, nem é uma questão de responsabilidade, não é? A verdade é que tanto no casamento como na nossa relação ser humano-Deus, Jesus, o que quiserem, não existem hierarquias ou status ou condições ou graus. Deus ama-nos exatamente na condição que nós tivermos. Sejamos nós amorosos, sejamos nós respeitosos, estejamos na condição onde nós estivermos, Deus não nos vai amar mais ou menos em função daquilo que eu sou. Isto é uma coisa muito importante, que nós muitas vezes temos a inclinação de acharmos, ou de nos acharmos mais dignos ou não do amor de Deus. E esta é uma lição que Deus nos diz. Exatamente como no casamento. O homem não ama mais a mulher, nem a mulher ama mais o homem por nenhum motivo. Da mesma forma, Deus não nos ama mais ou menos porque nós somos mais dignos ou somos menos dignos. Não importa o nosso passado, não importa aquilo que nós fizemos. Deus ama-nos e nós devemos amar Deus exatamente na mesma condição e no mesmo nível. Deus não se importa com quem somos e temos a oportunidade de amar e de sermos amados exatamente no mesmo nível. Muito bem. Quem é o casal que tem mais anos enquanto casados cá dentro? Isto vai ser difícil, vamos lá. É mais fácil sugerir. É o Martinho. Quantos anos é que está casado, Martinho? Alguém com mais de 51? Alguém com mais de 51? Não há. Vamos lá. Esposa do Martinho. Lembra-me o seu nome que eu não sei. Mimosa. Nome tão bonito. Muito bem, Mimosa. Então, se eu lhe tiver que perguntar o que é que vê no Martinho, não precisa ser tudo, senão passávamos aqui a tarde toda. Uma coisa só. Assim, uma coisa que a Mimosa vê no Martinho, que gosta no Martinho. Uma só. Ele é muito carinhoso. Ele é muito carinhoso. Ótimo, está perfeito. Alguém que está casado há muito tempo. Agora, se eu fizesse um exercício e perguntasse a um desbravador, a um adolescente que está lá atrás, o que é que ele gosta mais na namorada ou na rapariga que ele gosta, ele possivelmente não ia dizer que era o carinho, não é? A verdade é que numa relação longa, aquilo que nós passamos a apreciar é muito mais, e uma relação madura, sobretudo isso, é muito mais sobre aquilo que nós sentimos, ok? É muito mais sobre as coisas não superficiais do que sobre aquilo que nós vemos. Por isso é que a Mimosa, alguém que está casado há 50 anos, 51 anos, diz o carinho. Porque é o carinho do Martinho que faz com que ela se sinta amada, ou ajuda a aumentar esse amor.
exatamente funciona com a nossa relação com Deus. E tem isto uma relação direta com aquilo que falámos há bocadinho, que é, na nossa relação com Deus, aquilo que importa são as coisas não superficiais, são as coisas profundas, são as coisas que nós fazemos no nosso íntimo. E é uma relação grande que nós temos que fazer, porque isso funciona muito a nosso favor e nós não pensamos nisso. Porque Satanás tenta exatamente convencer-nos do contrário através das coisas superficiais que nós constantemente fazemos. E que temos que lutar para não voltar a fazer. Mas a verdade é que as coisas superficiais tolhem-nos e tiram-nos do propósito de continuarmos a alimentar este carinho que devemos ter na nossa relação com Deus. Força. E quando ao fim de 45 anos ou 50 anos, isso não acontece, e fazendo um paralelismo com a Bíblia, então nós somos comparados à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, o reparo que Cristo faz à igreja de Éfeso é que tenho contra ti que deixaste de perder o amor. Exatamente. Porque esse amor não foi alimentado nem prosperou ao longo do tempo. E já tivemos, está a ser a semana da oração de jovens, porque o tio Fernando já contribuiu com uma intervenção. Isto é, quem não assistiu não sabe a piada. Mas é exatamente isso. Que é quando o amor não é alimentado, nós deixamos de amar. Porquê? Porque continuamos a achar que é as coisas superficiais. E as coisas superficiais vão passar. E quando nós não temos algo mais profundo a que nos agarrar, nós vamos perder e vamos deixar ir. E vamos achar que não somos dignos do amor de Deus porque achamos que as coisas superficiais é que importam. E lamento dizer-vos que coisas superficiais nós vamos ter sempre coisas erradas. Não quer dizer que vamos aceitá-las e que vamos viver com elas. Esta mudança de perspectiva ajuda-nos também a mudar a forma como nós vemos os outros. E é um exercício muito difícil. Que é eu começar a amar a minha irmã, a minha prima, os meus amigos, a minha família, não só por aquilo que é superficial, mas por aquilo que eles são de facto. E a perdoar os defeitos e a aceitar e a compreender, porque isso é que é profundo e não superficial. E tem uma relação direta com o próximo tópico, que é... O que é? O que é superficial? E usei o exemplo há um bocado. A beleza exterior. Certo? É verdade que a estética atrai-nos ou não? Sim, não temos de ter todos o mesmo gosto. Mas nós somos naturalmente atraídos pelo belo. E graças a Deus que é assim. Porque Deus criou-nos para nós gostarmos das coisas belas. Senão Salomão não dizia que a Sulamita era formosa. Era porque ele gostava da forma. Ok? Porque lá não diz que ela era muito bonita e era agradável. Era formosa. Salomão gostou das formas da Sulamita. Agora, é apenas isso que eu aprecio no outro? É com base nisso que eu quero solidificar a minha relação? Porque se for com base nisso, a verdade é que a coisa não vai funcionar. Porque percebemos que ao fim de 50 anos de relação, o que importa é o quê? O carinho. E associado ao carinho vêm muitas outras coisas. Quando se pergunta o que é um 10 em 10 para uma rapariga ou para um rapaz, o que é que vão dizer? O humor, a gentileza, a autenticidade, a partilha, o serviço, a honestidade, o estar ao meu lado, o apoiar-me, o ter paciência para me ouvir. No relacionamento com Deus, e quando nós vivemos esta experiência com Deus, nós próprios somos transformados e aprendemos a viver e a apreciar mais a beleza interior dos outros e a desvalorizar a nossa. Desculpem. A aprender e a pensar mais na nossa. Ou seja, cada vez nós desvalorizamos aquilo que eu acho que sou capaz e penso, ok, o que é que eu sou no meu interior? E isso vai transformar a forma como eu vejo os outros também. Então, quando nós estamos num relacionamento, nós partilhamos o interesse pela beleza interior. Uma pergunta que todos os homens devem fazer uns aos outros. Queres ser feliz ou queres ter razão?
É verdade ou não? As mulheres têm sempre razão. Sempre. Sabem porquê? Ou grande parte das mulheres tem razão, porque todas as mães têm razão. Se as mulheres são mães, as mulheres têm razão. Eu estou aqui a brincar, mas a verdade é que muitas vezes nós temos que não ter razão. Eu estou a brincar aqui em relação aos homens, não é? Mas isto é aplicável às mulheres. Muitas vezes eu tenho que querer não ter razão. Para quê? Para ser feliz. Porque há batalhas que não vale a pena ter. Porque não vai trazer nada de frutífero. São as tais coisas superficiais, em que nós nos detemos e chateamos e fazemos um pé de guerra. Por isso é que na Bíblia diz para a gente não se deitar chateado com outra pessoa. Porquê? Porque depois, no fim do dia, a gente vai a pensar, isso é uma coisa tão sem importância nenhuma e gerou-se aqui uma tempestade num copo d'água. É verdade ou é mentira? É verdade ou é só comigo que acontece? Então, isto tem a ver com o quê? Quando eu não quero ter, ou quando eu não me preocupo em ter razão. É o quê? Uma palavra muito difícil que agora o feminismo não deixa dizer. Humildade, submissão. Isto é aplicável tanto para o homem como para a mulher. Sempre que eu não quero ter razão, eu estou a ser submisso ao outro. Eu estou a deixar uma parte de mim que olha e diz, epá, isto não é nada importante para eu me chatear. Não quer dizer que eu tenho que dizer à pessoa, se ela estiver a fazer uma grande asneira, que agora eu vou aceitar. Não é isso. Mas há guerras, coisas muito superficiais, que não vale a pena nós termos. Não vale a pena o cansaço. E submissão é isto. É eu conseguir aceitar o outro e submeter-me. Tanto a mulher se submete ao homem, como o homem se submete à mulher. E submissão é uma coisa que é vista como muito má e é uma demonstração de amor incrível. Então, os casais partilham submissão. Nós, no nosso relacionamento com Deus, como é que nós demonstramos amor e respeito? Através da submissão à vontade e à palavra dele. Tão simples quanto isso. Aceitar e ter prazer em agradar o outro é aceitar o plano de Deus. Muito bem. Vamos lá acelerar. Com Deus temos uma visão do mundo, ou melhor, que visão do mundo é que nós temos com Deus? Podem falar, é Semana de Oração de Jovens. Muitas vezes eu comento que é muito bom eu ter tido a oportunidade de ter tido a educação que tive, uma educação cristã, uma educação que acredita na segunda vida de Jesus. Porquê? Porque me dá um propósito claro para a minha vida. Certo ou errado? Uma perspectiva. Eu olho para a frente com uma clareza tremenda. Eu sei onde eu estou, eu sei por onde eu vou. Eu não consigo imaginar um mundo, ou imaginar alguém que está a viver aqui e não sabe o que é que... Deve ser terrível, terrível, terrível. Não saber o que é que vai acontecer. E a verdade é que, e agora eu estou a pegar já na nossa relação com Deus, esta esperança da salvação, esta esperança de um dia voltarmos para casa, para a nossa casa, para viver a vida eterna com Deus, transforma a nossa vida e a nossa perspectiva de uma forma completa. Vemos o propósito, vemos o fim da linha e ajuda-nos a ter uma perspectiva muito clara, a ter uma perspectiva muito brilhante da nossa missão que nós temos aqui, a ter uma perspectiva muito elegante das coisas. Porquê? Porque nós sabemos que não somos de cá. Eu sou um menino de Jesus. Era o que a minha mãe me dizia quando eu era miúdo. E eu hoje rejo-me segundo esses valores. Porque eu não sou daqui. Eu estou aqui à espera de voltar para casa. E este dá-me uma perspectiva muito diferente daquilo que eu vejo. E a forma como eu me comporto, e a forma que eu ajo, e transforma aquilo que eu sou. Porquê? Porque eu tenho uma perspectiva, e eu tenho um propósito. E a relação é, quando, enquanto casal, o casal tem um propósito, partilha a pureza das ações, sabe onde está e sabe por onde vai. E é importante ter isto claro, porque funciona exatamente da mesma maneira. Porquê? Porque quando eu sei o início e o fim, ou o meu propósito final, eu vou ver as coisas de uma forma completamente diferente. Eu vou alegrar-me de uma forma completamente diferente. Então, um casal partilha a pureza e um elevado padrão de ideais.
E quando eu tenho propósitos, e não tem que ser só a salvação, esse é o propósito maior da nossa vida. É sermos ouro, é sermos a pedra filosofal e estarmos no céu. Mas eu tenho que ter propósitos intermédios. Então, quando eu tenho propósitos intermédios, coisas pequenas, muitas vezes coisas materiais, coisas de relacionamento, quando eu atinjo essas metas, o que é que eu faço? Celebro. Eu festejo. Porquê? Porque eu estou feliz porque nós atingimos uma meta. Isto é aplicável na relação e é aplicável em todos os anos. A Mimosa e o Martinho festejam um ano de ou 51 anos de casados. Porquê? Porque o propósito deles foi, o compromisso deles foi até que a morte nos separe. E cada ano que passa, eles festejam. Nós conquistamos mais um ano. E naquele dia, o Martinho vai apanhar mimosas e entrega a mimosa. É celebrar. É estar a festejar conquistas que foram feitas. Os dois. E Deus faz exatamente a mesma coisa connosco. Quando nós celebramos com Deus, é sinal que nós assumimos um compromisso com Ele. Então, os casais partilham celebrações. E as duas últimas é partilhar um projeto. Porque casar é ter um projeto comum. É dizer, eu quero-te na minha vida, eu quero que tu me ajudes e eu quero ajudar-te para nós alcançarmos o nosso fim. Exatamente da mesma forma. Nós pedimos a presença de Deus na nossa vida exatamente por causa disso. Porque nós queremos alcançar o nosso fim. E sem Ele, nós não temos chave para entrar no Éden. Porque só por meio dele, exclusivamente por meio dele, é que nós temos acesso ao Éden. E, último ponto, casais partilham conversas. Da mesma forma que eu não tenho uma relação com Deus se eu não falar com Ele, um casal não existe se eu não conversar com a minha esposa, com a minha namorada, com quem vocês quiserem. Eu não posso dizer que sou o melhor amigo da Anice se eu só falo com a Anice uma vez por ano. Eu não posso dizer que tenho um relacionamento com a minha namorada se eu não falo com ela. Um casal não funciona, ou não funciona da melhor maneira, se não tirar tempo de qualidade para conversarem. Conversarem sobre o quê? Sobre a paixão que existiu há 20 anos, há 51 anos atrás? Também é importante. Mas já não é isso que os move. É o quê? É a solidez daquilo que foi acontecendo, das vitórias que foram conseguindo, dos projetos que fizeram e que se concretizaram e foram celebrados. Dos projetos que se fizeram, que não foram concretizados, mas que se aprendeu imenso e que se tornou mais forte. Então, um casal conversa. Da mesma forma que a nossa relação com Deus, ou na nossa relação com Deus, tem que existir conversa. Nós temos que passar tempo com Deus. E a verdade é que a instituição do casamento foi a primeira coisa que aconteceu no Éden. Já pensaram nisso? Qual foi a primeira festa que aconteceu no Éden? Casamento. Porquê? Porque é a obra-prima, ou a instituição de obra-prima aqui. Para o homem, é das coisas mais importantes que existe. Sabem porquê? Porque num relacionamento entre homem e mulher é mais fácil nós tornarmos-nos ouro. Aqueles que inventavam a pedra filosofal, separar e decompor as matérias de forma a chegar ao ouro, é exatamente aquilo que nós temos que fazer enquanto seres humanos. De compormos as nossas matérias, percebermos de que forma é que nós precisamos de nos moldar e de nos polir para virarmos ouro. E é muito, muito mais fácil e mais sólido quando nós fazemos e quando nós partilhamos com alguém, em todos os aspectos da nossa vida. Numa simples conversa ou na intimidade, nos momentos de partilha.
E quando isto acontece, existe música. Nós ouvimos música que nos faz arrepiar, que nos dá emoção, que nós não conseguimos explicar porque é que sentimos aquilo. Isto é a ópera magna, é a obra-prima de Deus para nós enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto seres humanos aqui. Por isso é que Deus criou. Para quê? Para nós ouvirmos música. Já viram um casal? Já viram de certeza. Já viram um casal apaixonado? Sim ou não? Como é que vai o rapaz? Normalmente é o rapaz, que é assim mais telinho. Como é que ele vai? Nos acampamentos nós vemos muito isso, não é? Os miuditos. Eu estou aqui à procura das minhas notas que me perdi. Os miuditos, não é? De mãozita dada, todos contentes. Alguém tem dúvidas que aquele rapaz vai ouvir música? Ele vai ouvir música de certeza. Pode não ser o Pavarotti, mas ele vai ouvir música. Sabem porquê? Porque os amigos, ou o dirigente, ou os pais dizem, ela não é assim nada especial. Mas ele não consegue ouvir. É verdade ou não? A mãe diz, ele não é assim tão giro, ou ele não é assim tão bom rapaz. Mas ele vai ouvir música que não consegue ouvir o que a mãe diz. Estamos nós a ouvir música na nossa relação com Deus? Estamos nós a sentir aquele arrepio que nos emociona? De experimentar, apaixonar-nos por Deus? De confiar nele, de lhe dar a mão? Estamos nós dispostos a amadurecer este amor, esta paixão, e deixar de ouvir música e começar a ser uma coisa consistente? Estamos a fazer esforços por este amor? Confiamos nele? Fazemos planos para cantar com ele? Vivemos em função desta relação que temos com Deus? Vivemos em função do projeto da eternidade? Estamos prontos para a consagração? Estamos prontos para a consagração da mais bela composição de ópera que já se fez? Estamos prontos? Estamos prontos para ouvir a derradeira ópera magna? Que casamento é que eu estou a pintar aqui na Terra? Com a minha esposa, com as minhas relações? Que expressão é que eu estou a pintar daquilo que eu sou aqui? Estou pronto para a ópera magna? E depois desta reflexão que nós temos que fazer, deixo-vos com uma frase muito importante. Nossum dorma. Que ninguém durma. Que ninguém deixe cair em tentação e deixe a vela apagar. Porque a nossa relação com Deus traz-nos conforto. A nossa relação enquanto casal deve trazer-nos conforto, deve trazer-nos segurança, deve trazer-nos confiança, deve trazer-nos prazer em estar com aquela pessoa. Exatamente igual àquilo que eu devo sentir na minha relação com Deus. Vontade de voltar para casa. Nossum dorma. Um bom sábado, irmãos. Temos mesmo que terminar.